Você já se olhou no espelho e ponderou sobre a profundidade da sua existência? Já se perguntou o que diferencia a humanidade de todas as outras criaturas da Terra? Muitas religiões e filosofias lutam com essas questões profundas, buscando desvendar os mistérios do nosso ser. No centro dessa exploração reside o conceito de ser criado à imagem de Deus, uma crença entrelaçada na estrutura de várias fés, principalmente o cristianismo. Essa ideia, consagrada no primeiro capítulo da Bíblia, declara que a humanidade é moldada de maneira única, como um reflexo do divino. Mas o que realmente significa carregar essa imagem divina? Como nós, seres finitos e imperfeitos, podemos refletir um Deus infinito e perfeito? Este vídeo embarca em uma jornada para explorar essas questões profundas. Nosso objetivo é desmistificar esse conceito, lançar luz sobre o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. A noção de ser feito à imagem de Deus não é meramente uma abstração teológica. É a base sobre a qual repousa nossa compreensão da humanidade. Fala do nosso valor inerente, da nossa dignidade e do nosso lugar na grande tapeçaria da criação. Na tradição cristã, esse conceito está profundamente interligado à crença de que não somos acidentes cósmicos, mas sim a criação amada de um Deus proposital e amoroso. Ser feito à imagem de Deus sugere um relacionamento único entre Criador e criatura, um laço que diferencia a humanidade de todas as outras criaturas. Isso implica que nós, de alguma forma misteriosa, carregamos dentro de nós um reflexo da natureza divina, uma faísca do infinito residindo dentro do nosso eu finito. Essa reflexão, por mais fraca que seja, nos distingue e nos chama a um propósito mais elevado. No entanto, definir a imagem de Deus na humanidade não é tarefa fácil. Ao longo da história, teólogos e filósofos têm lutado com as nuances desse conceito, oferecendo diversas interpretações e perspectivas. Alguns enfatizam nossas capacidades intelectuais, nossa habilidade de raciocinar e refletir, como a principal manifestação da imagem divina. Outros apontam para nossa capacidade de amar, ter compaixão e criatividade como reflexos da própria natureza de Deus. Em última análise, a imagem de Deus em nós abrange a totalidade do nosso ser, nosso intelecto, emoções, vontade e relacionamentos, tudo apontando para o nosso Criador. Para compreender as implicações profundas de ser feito à imagem de Deus, devemos primeiro lutar com a natureza do próprio Deus. Mas como mentes finitas podem sequer ter esperança de compreender um Deus infinito? Como podemos, limitados pelo tempo e espaço, definir um ser que transcende todas as limitações? A tarefa é realmente assustadora, mas não totalmente impossível. Embora possamos nunca compreender totalmente as profundezas infinitas do ser de Deus, podemos vislumbrar sua glória através de sua criação e sua revelação. Assim como uma obra-prima reflete a habilidade e arte de seu Criador, também o universo, em toda a sua vastidão e complexidade, sugere a majestade e o poder de seu Criador. Além disso, Deus escolheu se revelar à humanidade por meio das Escrituras e da pessoa de Jesus Cristo. Por meio dessas revelações, ganhamos insights sobre o caráter de Deus, seus atributos e seus desejos para nós. Aprendemos que Deus é amor, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Esses atributos, embora imperfeitamente refletidos na humanidade, fornecem uma estrutura para entender o que significa carregar sua imagem. Ao estudar o caráter de Deus, podemos entender melhor nosso próprio potencial e propósito como portadores de sua imagem. Seção 4. Além da compreensão humana, os atributos incomunicáveis de Deus. Quando falamos dos atributos de Deus, é essencial distinguir entre aqueles que são incomunicáveis e aqueles que são comunicáveis. Atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que pertencem somente a Deus, características tão transcendentes e únicas que não podem ser compartilhadas ou replicadas pela criação. Esses atributos diferenciam Deus como totalmente outro,
o Criador não criado distinto de sua criação. Um desses atributos é a aceidade de Deus, sua autoexistência. Deus não depende de nada nem de ninguém para seu ser. Ele é a fonte última de toda a existência. Outro atributo incomunicável é a imutabilidade de Deus, sua natureza imutável. Ao contrário de nós, que estamos sujeitos às flutuações do tempo e das circunstâncias, Deus permanece eternamente constante, seu caráter e propósitos inabaláveis. A onipresença de Deus, sua capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, é outro atributo além da nossa compreensão. Somos limitados pelo espaço e tempo, limitados a experimentar um local de cada vez. Deus, no entanto, transcende essas limitações, presente em todos os lugares e em todos os tempos simultaneamente. Da mesma forma, a onisciência de Deus, seu conhecimento perfeito e completo, o diferencia. Enquanto adquirimos conhecimento gradualmente e de forma imperfeita, Deus possui conhecimento perfeito de todas as coisas, passado, presente e futuro. Seção 5. Um vislumbre do divino. Os atributos comunicáveis de Deus. Enquanto os atributos incomunicáveis de Deus destacam sua transcendência, seus atributos comunicáveis revelam sua imanência, sua disposição de se envolver com sua criação. Essas são as qualidades que Deus, em sua graça, compartilha com a humanidade, aspectos de seu caráter que podemos refletir, ainda que imperfeitamente, em nossas vidas. Amor, compaixão, justiça, misericórdia, fidelidade. Estes são apenas alguns dos atributos comunicáveis que Deus teceu na estrutura do nosso ser. Quando amamos, estamos refletindo o amor de Deus, a própria essência de sua natureza. Quando demonstramos compaixão por aqueles que sofrem, estamos espelhando o próprio coração compassivo de Deus. Quando buscamos justiça para os oprimidos, estamos nos alinhando com o caráter justo de Deus. Esses atributos, embora presentes em nós em uma capacidade limitada, oferecem um vislumbre do próprio coração de Deus. Os atributos comunicáveis não são meramente conceitos abstratos. Eles devem ser vividos em nosso dia a dia. Eles são os blocos de construção de uma vida que reflete a imagem de Deus. À medida que cultivamos essas qualidades em nós mesmos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletindo mais plenamente a imagem do nosso Criador. É na interação entre esses atributos que realmente começamos a compreender a riqueza e a complexidade do caráter de Deus. Deus não é apenas amoroso, Ele também é justo. Ele não é apenas misericordioso, Ele também é santo. Esses atributos, aparentemente paradoxais às vezes, trabalham juntos em perfeita harmonia, revelando a natureza multifacetada do nosso Criador.